Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Caminhando aqui essa semana. Hoje já é quinta-feira, nós vamos seguindo aqui com a nossa leitura dentro do livro do profeta Ezequiel. Hoje a gente vai ler Ezequiel 32, 33 e 34. Vamos seguir aqui, tá? Ezequiel, capítulo 32, diz assim: No primeiro dia do 12º mês, do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhe: Você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Estenderei a sua carne sobre os montes, e encherei os vales com os seus restos, e encharcarei a terra com o seu sangue, por todo o caminho, até os montes, e os vales ficarão cheios de sua carne. Quando eu extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não dará a sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos espantem-se ao vê-lo e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, todos eles tremerão de medo, sem parar por suas vidas, porque assim diz o soberano Senhor. A espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões do seu povo caírem à espada de poderosos da mais impiedosa das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem serão enlameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem e farei os seus riachos fluírem como azeite. Palavra do soberano Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o lamento que entoarão por causa deles. As filhas das nações o entoarão por causa do Egito e de todas as suas multidões de povo. Elas o entoarão, palavra do soberano Senhor. No 15º dia do mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, com aqueles que descem à cova. Diga ao povo: acaso você me merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada, sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. De dentro da sepultura, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados. Eles descerão e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Assíria está ali com todo o seu exército. Está cercada pelos tumultos de todos os seus mortos, de todos os que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas, e o seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está ali com toda a sua população ao redor de seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as suas hordas em torno do seu túmulo. Todos estes incircuncisos foram mortos à espada. O seu terror havia se espalhado na terra dos viventes, e por isso eles carregam sua desonra com aqueles que descem a cova.
jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor de seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam o seu terror na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura, com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos, embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos os seus príncipes, a despeito de seu poder, jazem com os que foram mortos à espada, jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército, os verá e será consolado da perda de todo o seu povo, que foi morto à espada, palavra do soberano Senhor. Embora eu o tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada, palavra do soberano Senhor. Capítulo 32, ele está dando juízo sobre a nação do Egito e seus príncipes, os seus reis, e ele fala um pouco mais sobre essa questão das nações ao redor, né? Não fala somente do Egito, mas fala de nações que estão ali ao redor, que sofrerão tanto quanto, né, a nação do Egito. Capítulo 33. Diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção, a advertência será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair, se ele se desviar dela. E se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal de suas ações justas, nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio: certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo,
se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, deixa eu ver se eu... Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem e contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos, com certeza receberemos a terra como propriedade. Então diga a eles: assim diz o soberano Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue, como deveria possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga isso a eles: assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para serem devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder do que se orgulha, e tão arrasados estarão os seus montes de Israel, que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado, por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não os põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com sua bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Capítulo 33 é um texto que fala sobre a questão de uma sentinela, sobre alguém que está sendo colocado como vigia, e esse vigia ele está para dar o alerta para aqueles que estão numa possível situação de perigo. Então o texto vai começar falando no capítulo 33 sobre essa sentinela que é colocada e ela deve avisar o perigo iminente, né, que está vindo com a trombeta. Mas se ela não avisar, as pessoas vão morrer. Então fala que se ela avisar com a trombeta e as pessoas não derem ouvidos e morrerem, as pessoas são culpadas pela sua própria morte. Mas se ela deixar de avisar e as pessoas morrerem, a sentinela ela é culpada pela morte dessas pessoas. Isso fala de pessoas que deixam de falar do evangelho e pessoas estão morrendo porque elas estão deixando de ouvir o evangelho. Elas estão deixando de ouvir a trombeta sendo tocada de que Jesus está voltando. Nós somos responsáveis por isso. Depois o texto vai falar sobre essa questão de juízo também, novamente, né? E ele vai falar que ele vai fazer. Certamente eles saberão que houve um profeta ali e que falou com eles. Ezequiel está certo de que as palavras que ele tem dito têm vindo da parte do Senhor para Israel e Judá, e eles precisam dar ouvidos para isso. Capítulo 34, para nós finalizarmos a leitura de hoje.
Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecerão a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersos por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão uma terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não basta que comam uma boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida? Deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurraram todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão o seu fruto, a terra produzirá a sua safra e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança
e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Gente, como é bom, né? Ver uma palavra como essa, quando o Senhor diz que Ele é o pastor dessas ovelhas. Ele é o pastor de Israel. Ele vai separar entre ovelhas e ovelhas. Ele vai cuidar dessas ovelhas que Ele está fazendo nascer, né? Fazendo procriar, porque os pastores estão cuidando de forma equivocada, negligente, né? O Senhor está dando uma advertência a respeito dos líderes de Israel que não cuidaram do povo como deveriam cuidar. Fizeram dessas ovelhas simplesmente o seu ganha-pão, a sua forma de ter o alimento, né? A sua forma de ter benefício próprio. E o Senhor está repreendendo então esses líderes que fizeram de Israel isso e dizendo que Ele, o Senhor, é aquele que vai cuidar deles. O seu servo Davi vai ser o pastor dessas ovelhas. O Senhor vai entregar para ele. Gente, Davi já havia morrido nessa época de Ezequiel. O Senhor está profetizando sobre alguém que será como Davi, que pastoreará como Davi pastoreou as ovelhas do seu pai, como Davi tinha esse costume de fazer com as ovelhas e cuidava muito bem do rebanho do seu pai. Então, fica aqui, né, para nós essa leitura de hoje, uma leitura cheia de textos aqui que a gente pode dar uma aprofundada, que a gente pode meditar, que a gente pode buscar no Senhor, e com certeza Deus tem sempre mais para nós, né? Eu fico muito feliz quando a gente tem um pouquinho mais de tempo para estar fazendo devocional, fazendo pequenos estudos, porque isso ajuda tanto na compreensão da palavra, tá bom? Que você possa aí aproveitar essa quinta-feira, meditar um pouquinho mais se você tiver esse tempo, e o Senhor com certeza vai ter prazer em te ensinar um pouquinho mais dentro dessa palavra. Amém? Deus abençoe. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui. Sexta, sábado e domingo, estamos dentro do livro de Ezequiel. E semana que vem, no início da semana, então, a gente finaliza esse livro. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.